Fala galera do canal Bodybuild Brasil, olha aqui mais uma vez Tio Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou começar aí uma série de vídeos falando sobre os confrontos épicos do bodybuilding, né? Os primeiros confrontos que eu vou mostrar pra vocês aí Phil Heath e Kai Greene. Lembrando que eu vou mostrar pra vocês aí não todos os confrontos, a não ser que vocês comecem a pedir aí nos comentários. Essas imagens que vocês estão vendo aí é do Arnold Classic de 2010, porém o meu foco aqui vai ser os confrontos entre eles dois dentro do Mr. Olympia. Como vocês estão vendo, esse aí foi o primeiro confronto, Phil Heath versus Kai Greene, onde os dois ficaram um na primeira e o outro na segunda colocação do Mr. Olympia, que foi em 2012. Também falar sobre 2013 e 2014, né? Então, se vocês quiserem mais alguns confrontos, coloquem aí nos comentários, mas o foco principal serão as batalhas épicas dentro do Mr. Olympia. Posterior a Phil Heath e Kai Greene, eu vou fazer um retorno de trás para frente, né? Primeiro Phil Heath versus Kai Greene, depois vai ser aí Ronnie Coleman versus Jay, Dorian Yates versus Kevin Levrone, Flex Wheeler e Shawn Ray, que na verdade o Dorian Yates não teve só um rival, como a maioria desses outros confrontos aí. E também aí na era Lee Haney, alguns outros caras que confrontavam com ele, que é mais ou menos a mesma situação do Dorian Yates, beleza? Então se você quer acompanhar tudo isso aí, não deixa de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário também, pedindo inclusive mais vídeos aqui, beleza? Então é isso aí, bora lá! Eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais 50 mil manos. Eu tento pôr aquele ar que o seu sistema fez. Razonar, título 4, versículo 3. Então galera, primeiro, como eu falei pra vocês, vamos mostrar aqui o confronto do Mr. Olympia de 2012, aqui onde o Phil Heath tava com a cara de bunda do caramba. Ele explicou nesse dia aqui que ele meio que foi um tanto quanto arrogante, porque no dia anterior o Kai Greene tinha feito alguma coisa, eu não lembro o que, se tinha pressionado demais ele, foi alguma coisa. Eu sei que em um vídeo ele já explicou por que ele estava demonstrando esse deboche do Kai Greene, sendo que o Kai Greene também costumava debochar dele. Talvez eu faça um vídeo também mostrando para vocês todos esses momentos aí, mas vamos falar do shape dos caras aqui. Como vocês podem ver, esses dois são dois caras fenomenais, eram os dois caras que realmente levavam o Mr. Olympia para outro nível. Com a saída desses dois, virou um tédio. Na época em que o Phil Heath confrontava com o Kai Greene, era insuportável fazer vídeos nesse tema, porque a galera era muito fanboy do Kai Greene e o Phil Heath ele era odiado. A galera acabava não enxergando as qualidades dele, por conta dele ter meio que um gênio marrento, né, de ser meio metido. Então a galera já criava aí essa antipatia com o cara e acabava não observando as características do shape do cara, que era bem superior ao Kai Greene, e acabava tipo já criticando se alguém elogiasse, né? Mas como isso já passou, Phil Heath deixou o Mr. Olympia, a galera viu a falta que ele fez e hoje em dia ele é mais esperado do que odiado. Muita gente quer muito que ele volte a competir, inclusive o Kai Greene, e levando em consideração que isso pode acontecer, vamos fazer algumas análises para que, se houver mais confrontos desses aí, a gente possa analisar, dar uma olhada aí e torcer, inclusive, sem meio que levar para o lado do fanatismo e observar cada ponto de cada um. Vamos lá. Tá aqui, como vocês viram, o quarto de volta de frente, agora de lado. Aqui a gente já vê que nesse ano o Phil ainda tinha mais volume do que o Kai Greene. O Kai Greene que estava fenomenal, super condicionado. No meu ponto de vista, o erro do Kai foi achar que adicionar massa muscular ele iria vencer o Phil. Ele chegou fenomenal nesse Mr. Olympia. Eu ouso dizer que ele estava mais condicionado do que o Phil Heath, mas ele ainda tinha muitos pontos fracos. Como vocês podem ver, o braço dele era muito inferior, o ombro também muito inferior, o peitoral muito inferior, e a linha de cintura, em alguns aspectos, vocês vão ver que estava um pouco mais dilatada do que a do Phil nesse ano aqui, né? A do Phil e o do Kai foram os dois piores abdômen aí dos últimos tempos. Mas como vocês podem ver, os dois estavam com um shape muito bacana e o Phil se sobressaía nos pontos fortes, que o Phil era muito forte, né? Como vocês podem ver, eu vou fazer um misto aí de vídeo e foto. Um ponto já a se considerar, que eu vou focar muito nesse ponto aqui, são as dorsais. O Kai Greene, ele cresceu demais
a dorsal, né, a grande dorsal, e acabou deixando a parte alta das costas desproporcional com a dorsal. Já o Phil, ele também tinha uma grande dorsal muito boa, porém ele também tinha o redondo maior, o infraespinhal bem destacado. Então isso fazia com que a proporção e até simetria dele acabasse prevalecendo sobre o Kai. Mas nesse ano, como eu falei para vocês, o Kai estava muito bem condicionado. Esse foi um dos anos que eu acho que o Kai levou o Phil ao máximo. Talvez inclusive tenha sido isso que fez com que o Phil fosse um tanto quanto arrogante. Provavelmente foi o medo de perder para o Kai nesse ano. Como vocês podem ver, inclusive o quadríceps do Kai não estava tão superior como em anos mais para frente, aí onde ele resolveu adicionar massa muscular. Porém, quando ele adicionou massa muscular, ele acabou meio que perdendo muito condicionamento. O Kai, ele é um cara impressionante. No nível de volume que ele chegou, ainda era incrível ele conseguir apresentar o condicionamento que ele apresentava. Porém, é aquilo que eu falei para vocês, o Phil, ele tinha um dos shapes, ou talvez o shape mais proporcional e simétrico. Eu acredito que durante o bom shape do Phil, ele era o cara mais proporcional e simétrico do Mr. Olympia. A gente vê que o Kai ainda tem algumas deficiências de um braço para o outro, o bíceps mesmo é bem diferente, já o Phil não, o Phil era basicamente igual. E como vocês podem notar, o Kai tem uma silhueta muito bacana, cortes muito bacana, a linha de cintura em alguns pontos do Kai parecia mais fino, em outros pontos do Phil parecia mais fino, em alguns pontos o quadríceps do Phil cortava mais, em outros pontos o quadríceps do Kai cortava mais. Então eram dois caras que estavam ali no máximo. Era aquela disputa de primeiro e segundo que todo mundo já sabia que eles iriam disputar primeiro e segundo, porque os outros caras estavam bem atrás, na verdade. Dennis Wolf e Shawn Rhoden, é verdade que chegaram próximos, mas ainda assim não tinham tanta qualidade como esses caras. Tipo, o Shawn Rhoden faltava volume e o Dennis Wolf faltava dorsal, enquanto esses caras tinham de sobra. Porém, o que a gente observa é que os cortes do Phil são muito mais evidentes do que os cortes do Kai. Mais uma vez, vejam como o corte, a profundidade do Phil fica muito mais evidente, tanto no vídeo quanto na foto. Essa mesclagem de vídeo e foto eu vou tentar usar em todos os vídeos, porque eu acredito que isso é bacana. Varia a iluminação, varia ângulo, varia muita coisa, então é bom a gente ver tanto por vídeo quanto por foto, né? A galera que fala assim, não se deve julgar por foto nem por vídeo. Galera, lembrando que YouTube não é um campeonato, então se julga em um campeonato. Já que você não vai estar dando premiação nenhuma, isso não é um julgamento, é uma análise. E falar que não se analisa por foto nem vídeo, então para de acompanhar o bodybuild ou acompanha calado, porque você não está indo lá para Las Vegas para assistir o show ao vivo. Então, nem aqui, nem futebol, tudo a gente teria que acompanhar calado, porque a gente só acompanha essas porra por foto e por vídeo. Então, falar que não existe análise por foto nem por vídeo é a maior pataquada. Você dizer que a análise não sai perfeita, lógico que não. A análise e julgamento perfeito é no dia do evento e ainda assim há erros. Você vê que às vezes um árbitro coloca o cara em primeiro lugar, o outro coloca em quinto. Então assim, alguém tá muito errado ali, um árbitro colocou um atleta para primeiro, o outro jogou para quinto. Alguém tá errado na história. Então assim, nem lá no dia não é uma análise 100% dos 5, senão seria unânime. Imagina em foto e em vídeo. O que a gente faz é apenas comentar e analisar justamente as fotos e os vídeos. Mas vamos continuar aqui. Uma outra foto aqui também, já num outro ângulo, como vocês estão vendo, essa foto tá pegando no ângulo mais por baixo. Continua a mesma coisa, o Kai com um shape muito bacana, o Phil também. São dois caras que estavam no topo, Dois caras fenomenais. O Kai ainda tinha muito ponto fraco. O abdômen do Phil e a estrutura de ombros, isso aí, cara, é estrutura. Dificilmente ou praticamente impossível ele conseguir mudar essa arquitetura do abdômen dele. Não vou falar aqui sobre o abdômen distendido, não estou falando disso. Em 2012 ele ainda não apresentava um abdômen distendido, mas o abdômen dele já era feio pra caralho. Phil Heath nunca teve um abdômen bonito, mas as marcações, as fibras do Phil são muito mais evidentes do que a do Kai. Então assim, nessa época já ouvia gente que falava que é roubado, é tudo combinado, mas se o cara parasse para analisar o campeonato sem aquele fanatismo, você veria
perfeitamente os pontos em que fazia o Phil vencer o Kai. Mais uma vez, dois caras fenomenais. Se a gente não for olhar detalhe, a gente vai achar que os dois estão no mesmo ponto. Mas quando você para analisar detalhes de proporção, vamos dar uma olhada aqui, ó. Phil e Kai com a linha de quadríceps muito boa, linha de cintura, meu ponto de vista, igual. A dorsal dos dois é muito boa, mas aí a gente vê o conjunto de braços e antebraços do Phil totalmente proporcional e simétrico. Aí a gente já vê que o Kai já não tem uma proporção boa do braço para o antebraço. Aí a gente já vê que esse braço já tem uma forma diferente desse braço. Então o Kai ele já perderia aqui na proporção e simetria dos braços. A gente vê que o ombro do Phil é totalmente redondo, né? Tem um formato bacana, segue uma linha, tem uma separação boa entre o peito e o ombro. E uma separação bacana também entre o trapézio e o ombro, como vocês estão vendo aqui, ó. Já o Kai, ele tem uma linha reta entre trapézio e ombro. Um grande ponto fraco do Kai também era os trapézios. Como eu falei para vocês, a parte alta das costas do Kai deixava muito a desejar, enquanto que a parte baixa era evoluída demais. E isso para um bodybuild chama-se desproporção. Ele tinha a dorsal muito grande, trapézio pequeno, e o redondo maior não era tão grande quanto a dorsal, e isso faz com que a proporção dele acabe ficando para trás da proporção de caras como o Phil Heath. Nessa foto aqui acaba mostrando os mesmos pontos que eu falei para vocês, então não vou repetir tudo aqui, né? Peitoral de lado. Aqui a gente já vê a perna do Kai já mostrando alguns detalhes a mais do que a perna do Phil, mas a gente vê que também o Phil tem qualidades nessa região. Ele tem uma separação boa entre o vasto lateral e o posterior de coxa. O glúteo dele é tão bom quanto o do Kai Greene. O do Kai Greene tinha mais volume, isso me parece coisa de genética de negro, mas a gente vê que linha abdominal, ó, nessa pose aqui o Kai estava um pouco mais distendida do que o do Phil, porém os dois ainda estavam com uma linha de cintura razoavelmente boa nesse evento aqui. Peitoral dos dois fibrando, o braço do Phil mostrando entre aspas um menor volume, porque o Kai ele tinha um pico maior de bíceps, né? Então isso fazia com que de lado o braço dele em alguns momentos parecesse maior do que o braço do Phil. Porém vejam que no trapézio aqui mais uma vez o Kai acaba ficando para trás e isso gera uma desproporção estranha. O shape do cara não fica tão agradável assim. Mais uma vez mostrando aqui o peitoral de lado em fotos. Os mesmos detalhes, né? A gente vê que os dois tinham uma separação muito boa em todos os membros, menos o trapézio do Kai, que era o que ficava para trás. Vamos dar uma olhada agora na contração do latíssimo. Assim, uma das reclamações do Phil, que deu para ver aqui na hora dele posar, é que na noite anterior ele falava que o Kai ficava esperando ele posar, depois que ele estava cansado, o Kai posava. Pelo menos essa foi a reclamação do Phil. Então, vamos ver agora aqui na contração do latíssimo. A gente pode ver que o Kai fibrava bem mais, né? O volume de dorsal do cara era bem maior. Mas vejam mais uma vez essa questão da proporção. Olha o tamanhozinho do trapézio do Kai com relação ao tamanho do trapézio do Phil. Né? Isso gera uma desproporção entre os músculos que atrapalha na hora do cara pontuar. E o Kai já seria pontuado nesse momento, enquanto que o Phil já sairia vencedor. Se eu não me engano, o Phil sempre venceu o Kai com pontos perfeitos. Se eu não me engano, era sempre tipo 10 para 20, né? O Phil com 10 pontos e o Kai com 20. O glúteo do Phil estava fibrando. Nessa foto aqui não vê tanto porque criou um pouco uma sombra, mas em algumas outras fotos aqui e vídeo vocês vão ver que aqui vocês vão ver que ele também fibrava o glúteo, né? Então continua aquela mesma percepção. Agora só que em fotos a gente vê que o trapézio do Kai era minúsculo com relação à dorsal. Já o Phil era proporcional, enquanto que os dois tinham um posterior de coxa bem cortado, porém o do Phil é sensacional, é bem mais cortado do que, no meu ponto de vista, qualquer outro atleta, inclusive mais cortado do que o do Ronnie Coleman. O Ronnie Coleman cortava muito também, mas talvez pela questão do tamanho daquele cara também, talvez ele não conseguisse aprofundar tanto quanto o Phil aprofundou. Mas só para ressaltar aqui, em momento nenhum eu falei que o Phil é melhor que o Coleman. Coleman para mim é o melhor bodybuilder de todos os tempos, incondicionalmente.
Bora agora ver o back double biceps. Essa aqui é uma grande hora para esses dois atletas. Aqui a gente vê muito detalhe dos dois. As costas do Kai, se você olhar superficialmente, fenomenal, fenomenal, sem defeitos. Porém, aquilo que eu falei, dorsal incrível, fabulosa, fibrada no máximo, enquanto que o redondo maior é muito pequeno. O infraespinhal também carecia de alguns detalhes, podia ter um pouco mais de volume. Ombros também, trapézio também, então isso gera uma desproporção e inclusive a linha de cintura do Kai acaba ficando mais larga do que a do Phil nessa pose. Posterior de coxa dos dois eu acredito que estavam equivalentes, vamos falar equivalentes porque assim o Phil tinha algumas profundidades a mais, mas o Kai também tinha um posterior bem cortado, um glúteo bem cortado, então eu acredito que essa região aqui dos dois estava pau a pau. Phil com uma dorsal muito cheia também, bem preenchida, e como vocês podem ver, o redondo maior bem mais destacado do que o do Kai. O infraespinhal também bem destacado. O vídeo aqui com sombreamento não mostra tanto detalhe, mas na foto aqui eu acredito que vocês conseguem ver melhor. O redondo maior bem mais destacado do que o redondo maior do Kai, que acabou ficando muito embaçado. Infraespinhal também. E o trapézio do Phil bem mais cheio, o ombro bem mais cheio, né? Como eu falei, posterior de coxa, glúteo, dos dois bem equivalentes. Vamos dar uma olhada agora na expansão de dorsal dos dois caras. Continuam na contração do latíssimo, mostrando bastante detalhes. As mesmas coisas que eu mostrei anteriormente. Nessa pose aqui, a gente vê o redondo maior do Kai já bem mais destacado do que o que se via. Porém, vejam como o formato do trapézio continua com problemas. Lógico que essa pose os caras querem ver expansão, mas quando a gente vê dois caras na mesma expansão ou expansões próximas, porque o Phil tinha estrutura curta, mas ele compensava isso com ombros gigantes e uma dorsal também muito bem desenvolvida. Então assim, a expansão dos dois, se fosse fazer uma medição aqui, o Kai teria uma diferença muito pouca, enquanto que o formato do Phil era bem mais agradável do que o formato do Kai. Deu uma falha aqui, pulou para a foto de duplo bíceps de costa. Eu acho que eu não botei a foto de expansão de dorsal, se não coloquei, bola para frente, vamos continuar aqui. Agora tríceps de lado. Tríceps de lado a gente vê a perna do Kai com bem mais detalhes. Linha abdominal dos dois também não estavam lá essas coisas, mas estavam iguais. E aí a gente já vê que o Phil no conjunto de braços e ombros é superior à maioria dos caras. Eu ouso dizer que ele é superior até o Incla, porque enquanto o Incla é muito grande, ele não cortava tanto quanto o Phil. Ele não separa tanto tipo braquial do bíceps quanto o Phil. É muito separado, o tríceps dele é bem demarcado, mas eu acredito ainda que em conjunto de braços o Phil ainda saía prevalecido, né? Na foto aqui a mesma coisa, o Kai não fibrou o peitoral, porque meu ponto de vista ele manteve o peitoral descontraído. Já o Phil ele dá aquela velha apertada, que ele sabe que é nisso que o Phil ganhava. O Phil ele era muito inteligente, porque ele sabia que era difícil os caras mostrarem fibra, então em todas as poses ele tentava o máximo mostrar as fibras, que era a qualidade que o shape dele tinha. Vamos dar uma olhada agora no abdômen e pernas. Como eu falei, dois caras com a linha abdominal não tão boa, mas esse formato, as fibras do quadríceps do Kai, fenomenal. Mas é aquilo, a linha de cintura do Kai nessa pose era muito ruim, enquanto que o formato do abdômen do Phil era horrível, né? Então, abdômen e pernas desses dois caras não eram bons. Mais musculoso e última pose dessa análise aqui. Phil também é um cara que, para perder no mais musculoso para alguma pessoa, o cara tem que estar bom, porque peitoral do cara fibrava no máximo, a separação do ombro você conseguiria ver ombro anterior, lateral e posterior, o trapézio muito alto, braço gigantesco, antebraço também, as pernas dele ele não esquecia de contrair igual alguns outros atletas. O Kai, aqui eu acredito que ainda não tinha terminado a contração, mas o Kai também contraía, né? Mas são dois atletas que assim estavam no máximo e que, se não fosse esses pontos fracos do Kai, seria incrível ver essas batalhas, porque aí sim a gente veria que dificilmente a gente saberia quem venceria. Porém, enquanto o Kai não corrigisse esses
pontos fracos, dificilmente ele iria conseguir bater um cara como o Phil. Vejam, o antebraço dele é fraco, o bíceps dele é diferente, o trapézio dele é bem inferior e o ombro não separava tanto quanto o ombro do Phil, e o Phil mostrava muita fibra. Então isso fazia com que o Phil sempre vencesse o Kai, e essa aí foi a primeira disputa de primeiro e segundo Mr. Olympia de Kai Greene e Phil Heath. Aguardem aí que vocês vão ver mais confrontos como esse aí, mais batalhas épicas. O próximo será o Mr. Olympia de 2013. Ainda essa semana vocês vão ver o resultado final dessa série. Pode deixar que essa série aí eu vou fazer. Já vou finalizar essa e já vou estar preparando o próximo vídeo. E até o final de semana já estarão com os 3 vídeos aí, os 3 momentos em que os dois confrontaram no palco do Mr. Olympia e pegaram consequentemente a primeira e segunda colocação, beleza? Então se você quer acompanhar esses vídeos aí, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para o YouTube estar sempre te avisando quando eu enviar vídeos. Deixe o seu comentário dando a sua dica e a sua opinião também, seja negativa ou positiva, desde que, como sempre falo, não haja xingamentos. Seu comentário vai ficar aí, beleza? Tamo junto, eu vou ficando por aqui, um salve, beleza, falou e fui!